Multa sobre o piso mínimo de frete. Esse assunto que não quer calar nos últimos dias. Recentemente a NTT aumentou a fiscalização de multas sobre esse assunto e hoje nós vamos falar aqui sobre o evento que foi promovido pela NTT no dia 2 de outubro lá em Brasília. Eu estive lá e vou trazer aqui para vocês as principais informações. Meu nome é Thiago Andrade, eu sou sócio aqui do Andrade 7 Advogados, sou mestre em Direito e lido exatamente com essa parte de transporte de cargas e logística. A gente faz aqui a parte consultiva, a parte contenciosa e essa parte regulatória, né, de auxiliar as empresas a eventualmente se livrar de multas indevidas e coisas do gênero. Então se você tem interesse, acompanhe esse vídeo que ele é para você. Nós tivemos esse mês na NTT lá em Brasília o primeiro encontro do transporte rodoviário de cargas. E nesse encontro, o principal assunto que todo mundo queria saber era exatamente esse: a multa do piso mínimo de frete. O que está acontecendo? Por que as multas, as autuações subiram tanto nos últimos tempos? E como que a NTT está fiscalizando? As pessoas tinham dúvidas sobre como que é o preenchimento correto do MDFE para evitar as multas. Enfim, como a agência realmente está lidando com isso para que as pessoas possam se adequar e realmente evitem as multas que estão sendo aplicadas. Logo na abertura do evento, o presidente da Confederação Nacional de Transportes, Vander Costa, ele já trouxe uma provocação. Ele falou ali no meio de todas as pessoas da NTT que já existe uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, que faz uma impugnação contra essa lei, a lei que institui o piso mínimo do frete, e que, enfim, esse assunto está tramitando no STF para que possa ser julgada a constitucionalidade ou inconstitucionalidade dessa lei, para ver se realmente ela é aplicável ou não. Então ele trouxe um questionamento ali para já gerar uma certa polêmica de, se essa lei está sendo impugnada no STF, né, será que não seria mais adequado a gente esperar que eles julgassem para que isso fosse aplicado? Logo em seguida, o Amaral Filho, que era um dos diretores da NTT, que estava lá no evento, ele explicou que apesar dessa lei estar sendo impugnada ali pela via judicial, o fato é que ela está vigente hoje. Então a agência, como um órgão regulador, tem que necessariamente fazer a aplicação das autuações, né, fazer cumprir a legislação. O evento contou com outros painéis que trouxeram diversos assuntos, foi apresentada uma nova solução de Power BI da NTT, que faz com que as pessoas possam ter acesso a informações detalhadas dos transportes de cargas, da origem, do destino, quantos transportes são feitos, enfim, dados que podem auxiliar nos transportadores a elaborar estratégias, né, do funcionamento das suas empresas. Mas o que foi mais importante mesmo foi o painel que nós tivemos à tarde, onde os fiscais realmente trouxeram ali alguns esclarecimentos, abriram o diálogo a respeito do assunto que era tão desejado por todos que fosse falado, o piso mínimo. Então a principal pessoa que esteve falando a respeito desse assunto lá no dia foi o fiscal Hugo Rodrigues, que é o superintendente da SUFIS, o departamento da NTT que cuida exatamente dessa parte de fiscalização das multas. E ele trouxe alguns dados que é muito interessante da gente ver para entender em que pé que está a fiscalização hoje. Então assim, ele trouxe ali que no último ano, até abril de 2025, a média das fiscalizações era de aproximadamente 2.000 fiscalizações mensais e 450 autos de infração que eram lavrados por mês. A partir de abril, que foi quando se iniciou a implementação dessa fiscalização eletrônica automática, a média que existe mensal até hoje já é de 31.000 fiscalizações por mês e de 6.000 autos de infração que são lavrados por mês. Então isso mostra que realmente essa fiscalização ela está aumentando, ela é automática e ela realmente é demonstrável por dados objetivos que vai continuar acontecendo. Inclusive depois eu, por curiosidade, acessei o site da NTT e um painel que foi desenvolvido pela própria SUFIS, que é onde a gente pode acompanhar ali quantas infrações que são autuadas, etc. E eu fiz uma pesquisa para ver quantas multas por piso mínimo de frete foram aplicadas em 2024, para comparar com essa mesma autuação aqui no ano de 2025. Então se a gente pegar lá em 2024, a gente vê que foram lavrados 4.287 autos de infração desse assunto. E se a gente pegar só de abril até outubro de 2025, ou seja, 6 meses, nós estamos falando aqui de 38.000 autuações, quase 10 vezes a mais do que foi no ano passado, só nesses últimos 6 meses. Ou seja, quais são as principais considerações que nós temos para trazer aqui a respeito dessa multa? A NTT deixou bem claro, ela não vai parar de fiscalizar, ela não vai deixar de cumprir as normas e as legislações que tratam a respeito do assunto, a fiscalização vai acontecer,
A todo momento eles disseram que estão com seus canais de ouvidoria à disposição dos transportadores para que as dúvidas sejam sanadas. Em nenhum momento foi falado sobre alguma tentativa de atenuação da fiscalização ou de alguma tentativa de enquadramento de situações peculiares, por exemplo. Até foi tentado conversar a respeito da atuação de embarcadores também, né, dos clientes, mas isso também foi um assunto que não foi muito tratado ao longo das palestras. Então, assim, uma coisa é fato. As transportadoras, principalmente as que subcontratam, vão precisar estar adequadas para que não sofram multas. E aí, com base em tudo isso que a gente pôde ver lá no dia do evento, que a gente está aqui trazendo para vocês, eu tenho algumas sugestões, né, para que vocês tomem cuidado, né, os transportadores tomem cuidado no momento do preenchimento desses documentos, para evitar, né, que esse preenchimento esteja em desacordo com aquilo que a NTT exige. A primeira coisa que é muito importante é assegurar que o CTE, o MDFE, o CIOT vai estar com o valor do frete e que um valor que respeite a tabela atual. Então, assim, existem tabelas desatualizadas. O ideal é que a transportadora faça o cálculo, né? Existe uma calculadora fornecida pela NTT, nós podemos até deixar o link aqui na descrição do vídeo. Usar essa calculadora para fazer o cálculo, não deixar o frete zerado e muito menos um frete abaixo daquele piso que é estabelecido. Outro aspecto muito importante é que o frete, né, o CTE e os manifestos, eles sempre reflitam o valor real do piso. Porque o que acontece? Muitas vezes as empresas combinam de fazer um adiantamento do valor do frete, e aí só o valor desse adiantamento que entra no documento e não fica o valor total. Então muitas vezes, embora o piso esteja sendo respeitado no piso, né, no frete que está sendo feito ali, acontece do valor que foi declarado no documento estar abaixo, porque às vezes era só 70% de entrada ou coisa do gênero, e aí, como isso não foi declarado corretamente para a NTT, isso pode ser objeto de multa. Outra coisa importantíssima, que é da praxe do setor, por exemplo, fazer adiantamento de insumos. Precisou ali de combustível diesel, por exemplo. Esse valor ele muitas vezes era adiantado e acabava sendo excluído do documento. Então isso não vai poder ser feito, porque se isso estiver contemplado no preço do frete, é necessário que esteja constando no documento para que a NTT também não interprete que essa operação foi em desacordo com a tabela praticada. Por fim, sempre importante lembrar que agora é necessário colocar os dados do caminhoneiro, ali, os dados de pagamento, para que isso fique registrado, e também a forma de pagamento, que às vezes é um detalhe que por não constar no documento pode acabar levando a autuações. E por fim, é necessário que você armazene todos os documentos que instruíram aquele transporte, para que caso venha a sofrer alguma autuação, possa depois comprovar que na realidade o preço do piso mínimo foi ali cumprido. Pois bem, a gente sabe que ainda tem algumas transportadoras, algumas pessoas que estão confusas, entendendo que existem situações que não estão devidamente disciplinadas na legislação e nas normas da NTT, e realmente existem ali alguns casos que podem gerar dúvidas, como por exemplo, cargas fracionadas, né, que não estão necessariamente disciplinadas ali na lei, não há nada que diga como as cargas fracionadas devem ser consideradas no momento do piso mínimo, mas a princípio as multas não estão sendo aplicadas para cargas fracionadas, inclusive tem até pareceres da NTT que informam nesse sentido. Além disso, também situações, por exemplo, de redespacho, né, onde a empresa leva essa carga para um determinado lugar e depois se transfere para um outro caminhão. Então pode ser que, em razão de considerar só um pedaço do frete, o CTE, o manifesto acabe ficando com um valor inferior do frete total e isso acabe gerando alguma dificuldade no preenchimento, alguma multa que venha a ser recebida. E por fim também tem o frete retorno, que algumas pessoas estão questionando como é que vai ser feito, se precisa obedecer esse frete mínimo, e na realidade precisa sim. Então aqueles fretes que eram feitos por um valor mais barato, né, apenas para retornar do lugar do destino ali, aproveitar, né, essa viagem que seria feita, eles não podem mais ser oferecidos por um preço mais baixo. Então nós sabemos que tem situações que ainda estão um pouco nebulosas, a NTT ela vem tentando esclarecer como que vai ser feita a fiscalização e como que é o preenchimento ideal dos documentos para que isso não venha a ser objeto de autuação, mas a gente sabe que no final das contas vai ser preciso que as transportadoras aprendam com isso na prática. E é claro, existem casos de multas indevidas. Então se por uma razão você fez o transporte, considerou que colocou as informações corretas, respeitando o piso mínimo e ainda assim foi multado, o nosso escritório está à disposição para poder fazer a impugnação administrativa, né, o recurso administrativo dessas multas e, havendo necessidade, até mesmo entrar pela via judicial para que você possa ter essa multa eliminada, caso, é claro, você tenha respeitado a legislação. Então, nós aqui estaremos sempre publicando a respeito desse assunto. Se vocês têm interesse de continuar acompanhando novas informações a respeito de como a NTT vai interpretar
essa fiscalização, como que esses desdobramentos vão acontecer. A gente vai sempre estar tentando aqui informar vocês, por isso acompanhem nosso canal, curtam esse vídeo aqui, compartilhem com os amigos para que fiquem cientes também dessas discussões que aconteceram. E é claro, nos sigam no Instagram, que lá a gente posta mais a respeito do nosso dia a dia, é por ali que a gente consegue dar informações mais imediatas, @Andrade7ADV. Então foi um prazer estar com vocês e até o próximo vídeo.